Você vai iniciar com o fio roxo e você vai fazer 16 correntes. Se você quiser o seu arco-íris maior, é só começar com mais correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora, nós vamos pular 2 correntes a contar da agulha e na próxima vamos fazer um ponto baixo. E eu já vou colocar aqui nessa primeira correntinha que eu pulei, o marcador para saber que ela é o meu primeiro ponto da carreira. E agora eu vou trabalhando um ponto baixo para cada corrente da base. Até chegar ao final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, eu vou fazer mais 3 pontos baixos no último ponto de base para virar no canto. Para começar a parte de baixo, eu vou fazer o primeiro ponto ainda nesse mesmo ponto de base da virada. Depois, eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base. Então, já tenho 3 pontos, escondendo aquele fio do início. 4, 5, até chegar ao final da carreira. Então, se eu fiz 16 correntes, eu tenho 15 pontos baixos. Agora, eu faço aqui mais 3 pontos para virar, também nesse último ponto da base. E vou trabalhar a minha próxima carreira. Então, aqui eu já vou tirar esse marcador, que eu vou fazer ali o primeiro ponto onde está o marcador, já em espiral. Então, faço um ponto baixo ali naquele ponto. E já coloco o marcador novamente. Vou trabalhar agora o segundo ponto baixo e o terceiro ponto baixo, um para cada ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto da base. E vou trabalhar essa sequência para toda a carreira. 3 pontos, um aumento. Ó, agora eu já faço o aumento. Trabalhe dessa forma para toda a carreira. Finalizada essa carreira com 3 pontos, um aumento, a gente vai tirar esse ponto aqui da marcação. Vou colocar um ponto baixo ali naquele ponto onde estava o marcador e coloco ele novamente ali. Primeiro ponto. Nessa carreira, eu vou trabalhar só ponto sobre ponto, sem aumentos. Ponto baixo sobre ponto baixo. Serão 3 carreiras para cada cor. E sempre com a mesma sequência, uma carreira de pontos baixos, sem aumentos, uma carreira que é a segunda com 3 pontos, um aumento, e a próxima só ponto sobre ponto novamente, sem aumentos. Então, trabalhe para toda a carreira agora, ponto sobre ponto. Finalizada essa carreira de ponto sobre ponto, eu vou tirar aqui o meu marcador. Esse último ponto nessa cor roxa, eu vou fazer ele pela metade. Ou seja, eu vou puxar uma laçada, mas eu não vou fechar, porque eu já vou fechar com a próxima cor, que é a cor azul escuro. Então, eu já fecho esse ponto com a cor azul escuro e já vou no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Ó. E agora, eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto da base, já escondendo o início do azul e o final do roxo. Só por alguns pontos, depois você pode cortar o fio. Depois que você finalizar essa primeira carreira de ponto baixo sobre ponto baixo na cor azul, você já vai continuar a próxima carreira agora, ó, primeiro ponto dela sobre o ponto baixíssimo, fazendo os aumentos. Então, serão 3 pontos, um aumento. Fizemos 1, 2, 3, e agora o aumento no ponto seguinte. 1, 2, 3 pontos baixos e o aumento no ponto seguinte. Então, sempre essa sequência, são 3 carreiras cada cor, a primeira ponto baixo sobre ponto baixo, a segunda 3 pontos, um aumento, a terceira ponto baixo sobre ponto baixo. E a cada 3 carreiras você faz a troca de cor. Aqui a gente vai trabalhar depois com azul claro, depois com o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Será essa a ordem de cores do nosso arco-íris.
Agora, então, trabalhe essa sequência, como eu já expliquei, para todas as cores. No caso aqui do fio Anne, a gente vai trabalhar em fio duplo, porque senão ele vai ficar muito fininho. Mas se você tiver o fio amigurumi na cor azul piscina, que é essa cor bem clarinha, aí você pode usar o fio amigurumi. Você pode também fazer tudo, se você tiver sobras de Anne de várias cores em casa, você pode utilizar Anne em fio duplo para todas as 7 cores também, se você tiver. Depois que você trabalhar as 3 carreiras de cada cor, são 7 cores, o seu trabalho ele vai ficar dessa forma: roxo, azul forte, azul claro, verde, amarelo, laranja e vermelho. Quando a gente dobrar o trabalho dessa forma, que ele vai ficar assim, ó. Ele forma o nosso arco-íris, fica perfeito. Agora a gente vai então fazer o arremate dessa parte, que eu vou tirar esse marcador. Aqui. Vou fazer 2 pontos baixíssimos e vou arrematar. Só que nesse arremate eu tenho que deixar um pedaço de fio para fazer a costura das 2 partes ali vermelhas. Então, eu deixo um bom pedaço de fio ali para fazer essa união. Puxo por dentro do ponto do arremate. Ó. Agora, eu tenho que fazer a costura, então, dessa parte. Eu vou fazer a costura até um pedaço. Depois, tem que deixar um pedacinho pro enchimento, né? Aberto aqui, pra gente colocar o enchimento. Ó. Vai ficar dessa forma. Então, aqui com esse fio que eu fiz o arremate, eu vou voltar aqui bem pro cantinho do meu arco-íris. Como fica um pedaço de fio bem grande para costura, a gente tem que cuidar para não enrolar. Vou voltar ali por dentro. Até chegar no cantinho, para começar a costura bem do canto. Ó. Vim até aqui, agora eu dobro. Pra ver se eu já cheguei bem no cantinho, ó. Aí sim eu começo a minha costura. Então, agora pra costura, é super simples de fazer. Você vai passar o fio aqui pro outro lado, pegando só a alça de dentro da corrente, da outra parte. E vai agora daqui pra lá, pegando só a alça de dentro das correntes. Uma vez de lá pra cá. Uma vez daqui pra lá. Uma vez de lá pra cá, pego só a alça de dentro das correntinhas da base. E uma vez daqui pra lá, ó. Só a alcinha de dentro de cada correntinha que ficou sobre os pontos daquela última carreira. Uma vez de lá pra cá. Uma vez daqui pra lá. Vá costurando dessa forma até sobrar um pequeno espaço que você possa colocar o enchimento. Ó, ele vai ficando assim. Bom, agora aqui eu já deixei um pedacinho para colocar o enchimento. E olha como ele vai ficando lindo aqui na costura, a parte de cima. Agora eu vou colocar o enchimento. Para empurrar aqui o enchimento, você pode utilizar uma agulhinha que você tiver, algo que dê para empurrar o enchimento lá para dentro, bem para a pontinha, ó, para deixar ele bem cheinho esse nosso arco-íris. Tem que ficar bem firme.
Ó, dá até pra colocar a mão aqui, ó. Deixar a pontinha dele bem cheia. Ó, bem redondinho. Depois que você fizer o enchimento, ó, do seu arco-íris, ele vai ficar dessa forma. Agora, você termina de fazer a costura, como você vinha fazendo lá nos pontos anteriores, até fechar totalmente o arco-íris. Até o último pontinho ali. Eu vou fazer um pontinho de arremate aqui bem no cantinho. Ó, passo a agulha por baixo de um ponto, vai formar uma laçada, passo a agulha por dentro dessa laçada. Fazer um pontinho ali de arremate. Depois eu vou levar esse fio lá para o outro lado. Lá para a parte vermelha. Ó, e eu corto. E ele está finalizado.